Bom, meus queridos, queremos trazer aqui nessa manhã uma meditação em cima de uma palavra que tem um contexto, né, dentro de uma situação na vida de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião e isso está no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 1, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Bom, a palavra de Deus, ela descreve esse homem chamado Cornélio, que era um homem piedoso. A piedade, ela é uma vida dedicada a Deus, com amor a Deus, com amor à religião verdadeira, com amor à palavra de Deus e com amor às pessoas. Então a piedade, como diz a Escritura, para tudo é proveitosa. A Bíblia dá testemunho que Cornélio era um homem piedoso. E mais abaixo nós vamos ver que ele orava, que ele jejuava, que ele trazia e fazia com que toda a sua casa pudesse da mesma forma andar num caminho de temor a Deus, ou seja, de reverência, né? Não exatamente de medo, mas ele temia o Senhor. A palavra de Deus então diz que num dado dia que ele estava orando e jejuando até as 3 horas da tarde, há um momento então aonde um anjo aparece para ele e dá uma direção para que ele fosse mandar chamar um homem chamado Pedro, que estava em determinado lugar. Ele faz isso e quando Pedro volta, acontece algo maravilhoso, porque Pedro volta direcionado pelo Senhor depois de ter visto, quando teve um arrebatamento de sentidos, uma visão que descia do céu, um lençol que tinha todos os tipos de animais. E vinha então uma voz que dizia para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, Senhor, nunca entrou em minha boca uma coisa imunda. Porque para um judeu, alguns alimentos eram imundos e não deveriam ser comidos. E essa visão Pedro teve 3 vezes, ela seguida. E acordando, quando foi chamado então por homens que ele não conhecia, que não eram judeus, mas eram gentios, ou seja, ele não deveria andar junto com esses gentios, ele entendeu que o Senhor estava dizendo para ele naquela visão: Pedro, não chame tu imundo aquilo que eu santifiquei. Na verdade, o Senhor, num primeiro momento, trouxe a salvação aos judeus, mas agora estava dizendo para Pedro que ele estava estendendo essa salvação a todos os homens que estão na face da terra. Falando isso, então, Pedro foi com eles e entrando, então, na casa desse homem chamado Cornélio. Esse homem traz para dentro da sua casa a sua família e todos aqueles que eram seus. Pedro abrindo a boca e começando a falar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado naquele lugar, como no dia de Pentecostes, que aconteceu lá na cidade de Jerusalém. E depois então Pedro os batiza com a água. Meus queridos, eu quero, falando todas essas coisas, afirmar para você que o Evangelho começou literalmente, né, a ser propagado de uma forma direta e proposital àqueles que estavam como gentios que estavam dentro de uma casa. Vou falar aqui de novo para que, se alguém não entenda, todo aquele que é judeu, bom, ele é um israelita, mas todo aquele que é um gentil, ou seja, qualquer povo da terra que não é um judeu israelita é um gentil, seja ele romano, seja ele italiano, seja ele americano, brasileiro, argentino. Então, essa entrada de Pedro, que quebrava um preconceito que ele tinha no coração, dando a ele a noção exata do que estava escrito na lei, para trazer a ele a verdade em relação a esse princípio que estava na lei, que hoje se esclarece, porque Deus
queria então tornar todas as coisas puras, aceitando as outras nações, os gentios, que não eram judeus, para que também pudessem ter a vida eterna. Essa entrada de Pedro na casa produziu a salvação de um monte de pessoas. Observe que o próprio Pedro tinha alguns receios, o próprio Pedro tinha os seus preconceitos, mas ele, tomado pelo Espírito, convencido pelo Espírito, ele sai então da sua casa, ou melhor, da casa onde estava hospedado, e vai a uma casa de um desconhecido. E entrando ali, o Senhor entra junto com ele, e revelando o Senhor a sua glória, trouxe salvação àquela casa. Eu quero dizer que quão importante é o evangelho que é pregado dentro de casa. E desde o início o Senhor fez questão de trazer uma palavra por alguém para com outros dentro de uma casa. Bom, nós hoje temos a casa de oração e isso é lícito e bom, porque o Senhor disse que a minha casa será chamada casa de oração. Mas a grande verdade é que nada poderá substituir na questão do Evangelho aquela entrada para trazer uma palavra de vida eterna, uma palavra de consolo, uma palavra de socorro, uma palavra, e não somente uma palavra, mas também o gesto de poder ser como o Senhor que andava de casa em casa e muitas vezes abençoou pessoas que nem na Bíblia estão escritas, porque João disse que se todas as coisas que ele fez foram escritas, não se caberiam nos livros. Mas falando isso então, muitas coisas Jesus fez, e a grande maioria delas nós podemos ter certeza que ele fez ao longo das ruas, mas muitas vezes dentro de uma casa. Eu quero encorajar você a abrir o seu coração, a abrir o seu entendimento, permitindo que o Senhor te ilumine, dando a graça de saber o quão importante é sair da sua casa e poder estar junto dentro de uma outra casa, buscando e invocando o nome do Senhor. Porque quando Cornélio convidou os seus o ouviram, porque o Senhor estava naquele negócio. Observe que esse homem também tinha um testemunho para ser ouvido. Mas a palavra de Deus diz que quando Pedro também, como aquele que lidera, como aquele que pode e conhece mais, que já é mais crescido, que tem uma função, que tem uma liderança, que tem uma palavra, que tem uma comunhão com Deus, que pode ser expressada no meio de alguns que possam estar precisando, como pão diário, porque a palavra de Deus diz que nós devemos edificar os irmãos. Mas não somente edificar os irmãos, como também sermos sempre aqueles que podem ter em mente e no coração a pessoa de Jesus Cristo na sua obra que se entrega naquela cruz e o poder da sua ressurreição, porque isso nos permite, segundo a misericórdia de Deus, fazermos as pazes com Deus, deixando de sermos inimigos de Deus e podendo ser então e nos tornando amigos do Senhor, filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu falo isso para me referir que não somente é voltado à edificação, mas voltado também para a salvação. É possível edificar pessoas dentro de uma casa, mas é possível que Jesus salve pessoas dentro de uma casa. Até vou dizer que é mais fácil uma pessoa ir dentro da tua casa e da minha casa, ou você ir na casa das pessoas do que elas irem na casa de oração. Abrimos o nosso coração. Que venhamos abrir o nosso entendimento para aquilo que a palavra de Deus fala tantas vezes. O Evangelho, no princípio, ele foi pregado aos judeus. E em Pentecostes, muitos ouviram falar e glorificar a Deus, os daqueles que estavam em Jerusalém. Mas o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, vencendo barreiras, lutando contra as coisas que estavam, quem sabe, há muitos anos no seu coração. Ele se move no sentido de poder entender, fazer a vontade de Deus que ele tinha entendido. E conhece a soberania de Deus que deseja salvar todos os homens. Nesses dias há muitos homens e mulheres que precisam ser salvos. Falávamos ontem no culto que há uma multidão de pessoas desesperadas buscando paz. E só há um príncipe da paz. E há muitas pessoas que com toda certeza estão enfermas na sua alma, nos seus sentimentos, com medo, com ansiedade, com angústia, com aflição de espírito,
que precisam desesperadamente ser alcançados por aqueles que têm uma palavra de vida eterna. Vou dizer com toda certeza e convicção, houve um tempo de resistência na vida de alguns, mas com certeza o Senhor amoleceu no passado, nosso coração também tem amolecido os deles, no sentido de que em meio às angústias e aflições dessa vida, o homem repensa quais são realmente os seus valores e aonde busca chegar com toda a sua vida, buscando o sentido da vida. Meus queridos, há uma multidão de almas famintas. Você não está ouvindo? Há um clamor de desespero dos aflitos, dos desesperados, daqueles que deitam e não conseguem dormir de noite. Teve um tempo que na sua resistência dormiam bem, mas hoje, ainda que deitem e durmam e acordem, ainda permanecem com sono, porque o seu coração não descansa, porque a sua alma está em agonia. Mas existe um princípio que é difícil ver alguém sofrendo e não dar a eles aquilo que eles precisam. A verdade é que nós precisamos abrir com temor, com toda a reverência, abrir as nossas casas, ou quem sabe, de alguma forma, voltarmos ao serviço que nos foi dado pelo Senhor, para que, levando então pão àquele que tem fome, possamos nos alimentar, levando, quem sabe, um óleo, um azeite espiritual, para poder ungir aquele que tem um ferimento, não somente no externo, mas principalmente no interno da sua alma. Que o Senhor te levante, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor abra os teus olhos e os meus e os nossos olhos, para que possamos discernir o tempo que estamos vivendo, para que não venhamos a amar somente a nós mesmos, mas que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, em todo o conselho e situação do mundo, possamos ter os conselhos de Deus como mais preciosos, que venhamos a ser zelosos das ordenanças que os homens nos mandam fazer nesse tempo, e que com sabedoria e simplicidade possamos também obedecer a Deus naquilo que Deus nos ordena que venhamos a fazer. A palavra de Deus diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, e acrescentava em meio à comunhão da igreja, que possamos voltar ao bom senso, que possamos voltar ao serviço, que o Senhor libere o serviço espiritual sobre o teu coração, que o Senhor se libere o serviço espiritual sobre a tua vida, porque serve aquele que prega, serve aquele que compartilha o seu entendimento, serve aquele que abre a sua casa, serve aquele que a prepara para poder receber, serve aquele que sai da sua casa e vai na casa de um outro, serve aquele que se junta com outro, formando elos de nó nos relacionamentos que temos, porque nossos relacionamentos são como uma rede, aonde Deus usa os nossos relacionamentos para pegar e buscar as almas que estão perdidas. Ah, meus queridos, o sol novamente está se levantando nessa manhã fria. A verdade é que a palavra de Deus diz: levantai os vossos olhos e vede. Eu olho aqui, meus queridos, da minha casa e não consigo ver, segundo um pouco de grama, um pouco de ninguém, os pássaros passando. Mas se eu olhar um pouquinho e levantar as cabeças, há casas aqui na volta, há pessoas que moram do meu lado, há pessoas que moram na outra rua. Eu não sei se elas conhecem o Senhor. Eu conheço uma ou outra que conhece, mas a grande maioria não conhece o Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de voltarmos a desejarmos que Ele acrescente todos os dias, na simplicidade das famílias e das casas, que tenham uma intimidade, que tenham um relacionamento. O Senhor é o autor da família, mas o Senhor é o autor da família de Cristo, a grande família de Deus, a família da fé, a família que é, na verdade, o corpo de Cristo, a família pelo qual Jesus Cristo morreu naquela cruz, para que nascesse, se formando então e crescesse e se tornasse uma multidão. Cooperemos nós com o Senhor nesse tempo, para que muitas vidas que estão sedentas de uma esperança possam encontrar a esperança no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, ele precisa ser propagado. Abramos, eu não sei se essa palavra está até correta, né? As nossas casas, para que possamos, que dentro delas sejam anunciadas as boas novas da justificação, da justiça, que produz esperança, que traz consolo ao coração, que tira a tristeza,
e derrama alegria. Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor abra os nossos olhos, que possamos olhar a imensidão da seara, que possamos nesse tempo nos alegrar com o fato de uma colheita transbordante através das nossas vidas, como igreja, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.